Olá, venho novamente compartilhar com vocês a publicação que eu fiz hoje nas páginas de Grabovoi, além dos números, no Facebook e no Telegram, as sequências numéricas do livro de série de normalização psicológica. Nós estamos lendo todo o livro de sequência numérica para a normalização psicológica, porque assim Grabovoi aconselhou que você leia todo o livro e depois você lê apenas as partes que mais te interessarem. Como é um livro longo, nós estamos fazendo isso aos poucos, porque, afinal de contas, nós temos todo o tempo do mundo, né, para fazer isso. E lendo aos poucos, dá para fixar várias sequências numéricas importantes, como essa imagem que eu escolhi hoje, que é a sequência numérica para imagem. A imagem que você tem de você mesmo, a imagem que você projeta para o mundo, a imagem em geral. Vamos começar lendo um trecho de um seminário, de uma palestra de Grigori Grabovoi. Eu não estou publicando esse trecho porque é muito longo. Se eu publicar, a postagem fica muito longa, aí as pessoas não leem as sequências numéricas que são importantes. Então, eu estou lendo aqui no vídeo, e quem quiser o texto que está lá só no Telegram. No Telegram é mais fácil eu publicar só o texto. Se tiver interesse, vá lá e veja o texto, tá bom? Vamos começar, então, a fazer a concentração. Concentrar em nosso corpo, concentrar no Criador, enquanto eu leio esse trecho. Continuo lendo o texto, né, da palestra de Grigori Grabovoi. E quando chegamos a este nível, vemos que o pensamento de cada pessoa, cada pensamento sucessivo, é um pensamento nascido de um pensamento anterior, mas nascido pela ação do amor. Em outras palavras, se examinarmos como, por exemplo, uma árvore cresce e cada um dos seus elementos entra em contato com praticamente a parte anterior, então todo o nível do pensamento humano é totalmente levado em consideração nesta tecnologia de uma forma muito simples, em que cada pensamento sucessivo está em um lugar preciso, em um momento preciso. E, através da ação do amor, é possível definir, de fato, toda a estrutura do pensamento, desde o início da organização de um ser humano, praticamente desde o nascimento e ao longo de todo o tempo subsequente. Portanto, quando começamos a olhar para essa construção do ponto de vista de Deus, o Deus único, ou do ponto de vista do corpo físico do Deus único, vemos que essas estruturas de pensamento são, de fato, o próprio ser humano. Então, vemos o corpo físico de uma pessoa agindo em certas situações. Bem, como regra, é logicamente claro que uma pessoa primeiro realiza uma ação, por exemplo, ou primeiro pensa e depois realiza uma ação. No entanto, em geral, se essa pessoa realiza algum tipo de ação automatizada, isso também se relaciona, em geral, com a estrutura de pilotagem dessa pessoa. Em outras palavras, essa pessoa realiza uma ação no nível de, talvez, estruturas internas já conhecidas por ela. E quando é uma ação interna, a ação vem da estrutura, por assim dizer, antes do pensamento. E a ação da estrutura da pessoa, na qual essa pessoa já pensou em algo, quando essas duas ações, por exemplo, parecem se fundir em um ponto, então vemos a estrutura interna de uma pessoa. Vemos como uma pessoa é organizada internamente.
Bem, quero dizer, em termos de órgãos em geral. Portanto, podemos diagnosticar uma pessoa dessa maneira. Em outras palavras, o amor enviou a estrutura do pensamento, mas em ação. Estes são os órgãos internos de uma pessoa, mas em princípio, eles foram criados pelo amor de Deus. E os órgãos internos sempre fazem alguma coisa. Isso também é uma ação. E quando você começa a pilotar ou controlar, por exemplo, de si mesmo para a estrutura do desenvolvimento eterno de cada órgão, de cada nível, digamos, de sua personalidade, então obtemos o resultado de que o corpo físico de uma pessoa é, em geral, um nível tanto do pensamento quanto do nível que vem antes do pensamento. E o nível que precede o pensamento é o nível de Deus. Quando, por exemplo, nos basearmos neste nível, no tema de tudo o que um ser humano fez, tudo é absolutamente visível e, em geral, nenhum único pensamento pode desaparecer. Então, é realmente assim, porque temos uma imagem muito transparente do ponto de vista do amor de Deus pelo ser humano. É por isso que uma pessoa está sempre muito aberta a Deus, precisamente porque Deus ama o ser humano. A propósito, cheguei a isso de uma maneira muito simples e até lógica. Vou parar aqui a leitura hoje e vamos agora ler as sequências numéricas que eu selecionei, que é a primeira sequência é sobre a imagem. 319418418. Uma visão subjetiva do mundo ou seus fragmentos. Apresentação subjetiva de coisas do mundo externo determinadas por características emocionalmente perceptíveis ou construções hipotéticas. Incorpora um sujeito em si, outras pessoas, circuntorno espacial e sucessão temporal de eventos. Imagem perceptiva. 4319488 41898. Imagem hipnagógica. Imagem hipnagógica. 965319418. 4818. Imagem do mundo inteiro. 591498-617. Imagem operacional. 899418-418. Imagem operacional global. 31941889418. Imagem de estágio operacional. 3194147-99418. Pós-imagem. 9319418-41488. Imagem fantasma. Essa sequência é importante para aquelas pessoas que sentem aquela dor em um órgão onde que não existe mais, que foi amputado, né? Extraído do corpo. Tem pessoas que perderam alguma parte, mas sentem dor como se aquela parte ainda estivesse no corpo. Então, essa sequência é útil para isso.
Imagem fantasma. 53119418418. Sentidos ilusórios em parte amputada de um corpo. É caracterizada por sensações obsessivas de dor, anemia, etc., subjetivamente localizadas na parte ausente de um corpo. Imagem eidética. 93194718418. Então, por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou divulgar mais sequências numéricas, texto de Grigori Grabovoi, tudo sobre os ensinamentos de Grigori Grabovoi. Até lá!